pessoal do Pod Marinho, eu sou Marcos Marinho e está começando aqui mais um quadro Papai Mandou Perguntar. Tá dando o que falar, né? Eu estou aqui ao lado desse empresário multimídia, Gustavo Ribeiro. Hoje o quadro é todo com ele. Eu já estou muito à vontade aqui na residência de Gustavo e espero que se sinta o mesmo, confortável, para responder as perguntas do Papai Mandou Perguntar. Com certeza eu vou ficar muito feliz em respondê-las, porque sei que seu pai, que é um amigo que eu tenho, vai me poupar. Vamos lá, vamos para a primeira. Você foi pioneiro em Campina Grande nesse mundo do podcast, com sua inigualável Uma Palhinha com Gustavo Ribeiro, na Cariri FM. Momentos épicos, sem dúvidas, na radiofonia local. Como episódio em que o saudoso Bel do Rafa Vela é mostrado redivivo pela elegância do seu bom coração e da sua fina inteligência. Agora que você abandonou o rádio para se dedicar ao mundo das vendas, há ainda alguma esperança da Palhinha voltar? A Palhinha vai continuar, né? Porque chega num ponto, Marquinhos, que essas coisas que a gente produz não nos pertencem mais, pertencem às pessoas. Então a Palhinha eu fiz de forma despretensiosa. Era um programa que tinha de política. Sim. Na Rádio Cariri, e eu só tinha 5 minutos. Então, para eu não ter que, naquele horário, ir para o estúdio, eu comecei a gravar. Eu disse, rapaz, eu vou fazer uma coisa mais bem elaborada. E aí eu fiz com trilha sonora, eu gosto muito de música, né? Aí eu aproveito e faço um arremate baseado numa coisa bem legal. E aí eu tenho facilidade, por exemplo, para rimar. Não com a organização que a poesia exige, mas para que o som, né, quando você fortalece determinada palavra, ela possa aparecer um pouco mais na frente com exatamente a rima, sem assim criar aquela coisa de ou um poeta ou também uma coisa muito crua. Então eu faço um equilíbrio perfeito para encontrar que as pessoas gostem. Maravilha, maravilha. Seu amado e saudoso pai, Paulo Ribeiro, foi um gigante no empreendedorismo local e um industrial avançadíssimo para o seu tempo, conseguindo colocar sua empresa, a Periza, na linha de frente do catálogo das exportações de fibras de agave e algodão, produtos classificados na Bolsa de Mercadorias da Paraíba e, por isso mesmo, referência de qualidade no conceito internacional. Isso, evidentemente, o envaidece. A saudade do seu pai ainda é grande. Muita, principalmente porque está recente a passagem dele. Sim. Mas, enfim, a usina Pedro Ribeiro Indústria de Fibras S.A. foi a primeira prensa de Campina Grande. As pessoas nem comentam muito. E eu tenho uma coisa que também é inusitada, é insólita. O meu avô materno era o gerente da Sambra, que é uma multinacional argentina, que também fazia exatamente a mesma coisa que o meu avô paterno com a outra usina de algodão, a Periza. Então, meu pai foi estudar em Recife, voltou e meu avô precisou dele, né, para que ele tocasse os negócios, para poder os outros irmãos. João Ribeiro era um médico que já tinha sua carreira, né, Valdete já morava fora e Anivaldo era muito novo. Eu estou falando dos filhos homens, porque aquelas gerações, elas tinham eu não vou dizer preconceito, mas é estrutural, a coisa do provedor, do homem. E a gente está falando o quê? Meu avô morreu com 101 anos, meu pai morreu com 96, então é uma história bem lá de trás. E aí ele, graças a Deus, entrou e saiu do meio do algodão, sem deixar uma conta com ninguém, sem precisar fazer com que as pessoas que colaboravam com a empresa sofressem. Ele não tinha uma causa trabalhista, nada. Então eu tenho muito orgulho do meu pai. Seu tio, Enivaldo, não consegue esconder de ninguém que você é o sobrinho mais amado que ele tem. Você, aliás, sempre foi uma espécie de braço direito dele, tanto em memoráveis campanhas eleitorais, quanto auxiliando nos mandatos
né, para os quais se elegeu, seja na Prefeitura de Campina Grande, seja na Câmara Federal. Entretanto, nunca lhe incentivou ou lhe deu apoio para que você também abraçasse a vida pública, optando por deixar o terreno aberto para seus primos Agnaldo, Daniela e Lucas. A gente pode chamar isso de egoísmo do seu tio, ou é porque ele não vê você contínuo para a busca dos votos? Antes de tudo, eu tenho que dizer que meu tio, assim, para vocês entenderem como funciona isso, essa relação que nós temos, meu pai considerava ele como um filho. Meu pai tinha 10 anos de diferença de idade e não olhava Anivaldo como irmão. Não é? Então, meu tio sempre foi uma referência para mim, até para discordar. Né? Nós já seguimos caminhos opostos, mas com a autorização dele. Eu sempre tive, não é, a autorização para seguir para onde eu quisesse ir. A questão de não ter enveredado para a política, eu gosto de rock and roll, eu gosto de futebol, eu gosto de boemia, eu gosto de Campina Grande, eu não gosto de ter inimigo, eu não gosto de dividir minha vida pessoal com as pessoas. Eu sou um cara que eu não tenho como pegar a minha vida e transformá-la em coisa pública, que é muito difícil para as pessoas que fazem isso. É um sacerdócio até. Eu admiro essas pessoas. A questão de não ter trilhado esse caminho, talvez tenha sido muito mais por minha causa do que por ele. Muito bem. Agora, é um exagero, eu tenho que dizer, a questão da preferência. Ele sempre foi assim muito, né, reto, sempre equilibrou tudo. O que eu posso dizer para você é que por conta de ter participado das campanhas, e eu participava muito mais porque a gente não tinha condições de contratar profissionais, sempre era a campanha de uma estrutura grande, forte, rica, contra um menor. Então esse menor tinha que fazer uma gambiarra, tinha que fazer um improviso, e a gente participava, comprando, por exemplo, eu vendia meu carro e comprava uma câmera de vídeo para fazer uma campanha. Então, todas essas coisas eram a necessidade, não exatamente o caminho que eu queria seguir. É porque nós éramos poucos. Essa afinidade se cria porque o trajeto, com tantas dificuldades e pedras no caminho, você cria uma solidariedade. As pessoas ficam entendendo que passaram juntas problemas lá atrás. Então, aí a geração vai passando, né, vai chegando os novos, e a gente tem que entender isso, que são ciclos, e a gente vai ficando de lado para deixar a vez para essas pessoas. Mas nunca foi para mim nenhum tipo de problema, primeiro porque eu nunca cogitei. Talvez se eu tivesse assim, né, essa tendência, essa vocação e a vontade de ser, sentasse com ele numa conversa como eu estou tendo aqui com você, com o Marco, com o seu web espectador, talvez eu tivesse trilhado. Mas não tinha nenhuma intenção e eu fico e gosto de ficar atrás da cortina. Muito bem. Você é dono de um vastíssimo círculo de amizades na Paraíba e também fora dela. Simpatia, bom papo, cordialidade são sinônimos de sua personalidade. Eu mesmo vi com alegria quando o patriarca da Carajás, inclusive ele, e eu também estava presente nesse evento, ao discursar na inauguração da magnífica loja de Campina Grande, referi-se a você com o mesmo carinho em que minutos antes se referia aos filhos que tocam os diversos departamentos da empresa. Lembrando, inclusive, de um bom momento em que vocês tomaram a boa cachaça paraibana, degustando o saboroso picado de bode lá no Bananal de Lagoa Seca. Essa amizade continua consolidada? Continua. A família Mendonça, para mim, já há mais de 10 anos que a gente tem essa afinidade. Amizade, para mim, Marquinhos, é identificação. Necessariamente você não precisa do tempo de ser amigo há tantos anos. Porque às vezes você é amigo de alguém e vai descobrir lá na frente que não era tão amigo. É identificação, é a pessoa parecer com você. Eu conheci Álvaro Mendonça num restaurante, alguém chegou para mim e disse: quem está ali é o dono da Carajás. E eu disse: ué, e daí? E daí, aí o rapaz disse: o daí é que ele está botando uma empresa em Campina Grande onde vai gerar 400 empregos e nunca recebeu um seja bem-vindo.
E eu era da prefeitura, eu era secretário de esportes. Sim. Então me levantei, fui lá e me coloquei à disposição. Ele pediu que eu fosse no canteiro de obras no dia seguinte. Eu, à noite, avisei ao prefeito, Romero Rodrigues, e Romero foi. Não disse a Álvaro que havia feito o convite ao prefeito, porque a gente sabe como é política. Aí o cara marca, depois não vai, cria uma expectativa e vem a frustração. Então ele foi, e ali a gente começou a ter uma relação que quando no final da visita eu disse, pegue seu telefone, entregue a ele, e o seu e troca os telefones. Foi quando o Álvaro disse, não, o prefeito é um homem ocupado. Vamos fazer o seguinte, vamos ficar nós dois. E a partir daí, por exemplo, tem um poste onde vai encostar um caminhão, dá para afastar? Aí você tem relação com a Energisa. Aí, rapaz, tem a questão do projeto do Corpo de Bombeiros que está demorando. Aí você vai, bate na porta do coronel e tenta ver qual o empecilho. Então, essas coisas você começa a criar um vínculo por conta, sabe de quê? Da cidade. Lógico. Não é por conta de ser amigo de rico, porque talvez os meus grandes amigos sejam pessoas humildes. A maioria delas. Eu tenho amigos, eu não sou preconceituoso, eu tenho amigo rico. Mas a maioria dos meus amigos são pessoas humildes. E que eu gosto de estar com elas. Eu gosto de beber debaixo de um pé de pau, numa sombra, no aceiro de uma cerca. Eu gosto, é assim que funciona a minha vida. Eu não sei chalerar, eu não sei ir para o palanque da autoridade. Eu gosto de ficar aqui e não é fazendo tipo nem hipocrisia. É que cada um tem sua maneira de ser, a minha, Deus fez para que fosse dessa forma. Perfeito. O papo tá maravilhoso e no instante passa rápido. Vou lhe fazer a última perguntinha aqui, do papai mandou perguntar. Né? E para não dizer que não falamos de flores, sim, me diga aí se a Rádio Cariri ainda tem chances de galgar o topo da audiência, depois de tanta gente entrando e saindo do comando dela, e certamente por esse desajuste não ter se fixado no mercado e no gosto popular da forma que a cidade deseja. Seu pai sabe como foi o jornal impresso, a mídia impressa, a chegada da internet. O rádio, muito menos que a mídia impressa, mas também sofre. Tem um lado bom que é você não precisar de redação, não é? Você já pega tudo pronto, aquela coisa toda. Mas tem um lado, por exemplo, você vai perguntar a seus filhos um pouco mais na frente quais são as estações de rádio da cidade e ele não vai saber dizer todas. É verdade. Mesmo você sendo do ramo. Então a gente tem que entender o que é o macro, não é? Diante da força que a internet e as mídias, e aí você pode colocar todas, inclusive essa que a gente está falando aqui agora, que é uma coisa que está trucidando a TV, a TV aberta, a TV a cabo, né? Então a gente tem que fazer uma avaliação macro. Eu torço muito pelo rádio porque eu sou fã de rádio, mas a gente sabe que as próximas gerações, né, elas já não terão rádio como sendo um dos principais meios de comunicação. Porque a televisão hoje você quer assistir o Fantástico, você assiste na segunda. Isso. Bota lá no Globoplay, bota no YouTube. Tem muita facilidade. Tem muita facilidade. Eu acho assim, por exemplo, o podcast que surgiu naquele cenário de mesa e pergunta, é o que Chico Maria fazia, pergunta a seu pai, que ele vai lhe dizer, lá atrás, que era o talk show, que depois veio o Jô Soares, depois vieram tantos. Exatamente. É o que está acontecendo. O Mesa de Bar que eu fazia em 2008 é o que eu vejo hoje em todos esses podcasts ou videocasts. As pessoas conversando, sabe o quê? Amenidades. Falando coisas que você quer ouvir, sem o peso, sem o rigor. Né? Porque a gente está vivendo uma situação, né, assim, insólita, uma coisa difícil por conta da política. Né? Eu nunca bloqueei ninguém, não existia na internet, mas bloquear para mim, você se intrigar. Nunca me intriguei de ninguém por causa de política, e aqui teve que me intrigar, porque o cara descarrega 200 mil mentiras, né, organizadas. E eu digo, ei, bicho, eu sei ler, eu sei escrever, não faça isso, não mande isso para mim, por favor. Mande para os iguais, que não sou eu. Né? Então, nesse mundo de hoje, que você
não verifica a credibilidade, diferente das mídias tradicionais, que se você der um furo, uma barrigada, e não for verdade, você perde. A mídia digital, ela proliferou a questão da invenção, da versão. Eu não gosto dessa narrativa, eu acho um rótulo feio danado. A versão. Então, voltando para o rádio, eu torço para que o rádio dê certo. E claro que a Rádio Cariri, pioneira da cidade, né, a primeira rádio de Campina Grande, isso é uma coisa histórica, ninguém tira. Foi a primeira a migrar para a FM também. Então, com muitas dificuldades financeiras, muitas, como todos, né, a gente ainda espera que sobreviva, porque, quer queira, quer não, é nostálgico até. E eu gosto muito de rádio. Esse foi o papo, foi o quadro Papai Mandou Perguntar, né? Estivemos hoje com Gustavo Ribeiro. Agradeço demais a participação aqui, a recepção, viu? E sinta-se abraçado, com certeza, por Marinho, né? Que está lá nos bastidores. Alô, Marco Marinho! Um abraço para você, meu querido, meu amigo, um dos dinossauros da comunicação de Campina Grande, um dos últimos, e que eu tenho imensa admiração. Ninguém escreve tão bem como Marcos Marinho. Agora, a palavra dele é afiada. É verdade. É verdade. E fui eu que dei esse nome a ele, viu? Tá vendo? E ele usa até hoje. Opa! Ele usa até hoje. Abraço, muito obrigado, querido. Gustavo. Até mais.